Veja no ICL Notícias, segunda edição. 01 no retrovisor. Lula lidera em todos os cenários da nova pesquisa Quest, mas vê Flávio Bolsonaro diminuir diferença no segundo turno. Posto Ipiranga de volta. Valdemar Costa Neto quer Paulo Guedes na campanha de Flávio à presidência. Dinheiro voando pela janela. Mala com 420 mil reais é atirada do 30º andar de prédio durante a operação do caso Master em Santa Catarina. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta metade de semana, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Ao meu lado já tenho o meu parceiro diário, Chico Sá. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Gabi. Você viu a mala voando aí, cheia de dinheiro? É, dinheiro na mão é. Mas a ideia do cara... Dinheiro na mão é vendaval. Pecado capital. Isso aí. Mas a ideia do cara ali, que jogou a mala, era que ela caísse fechadinha para ele pegar depois. Pois é. Como já aconteceu na Bahia, num dos escândalos aí das emendas. O cara joga, ele já pensa assim, não, se a cana bater aqui... Jogo pela janela fechadinha, passa o movimento, eu vou lá embaixo, pego tudo na boa, porque ele jogou numa varandinha ali escondida. Deu azar, a mala abriu. É, Chico. Meu Deus do céu. Já aconteceu isso com você, Chico? Cara, acontece lá em casa coisa muito diferente. Comigo também não, nunca aconteceu. As malas, no máximo uma meia suja, nada de bom. Se os gatos derrubam, de repente, né, pela janela, uma coisa ou outra. Gatos fuçando mala, que eles adoram, né? É isso. Agora, dinheiro voando pela janela realmente é novidade aqui no nosso roteiro do Brasil, que tem sempre alguma situação inusitada. Essa operação envolvendo o Banco Master, mais uma operação. Camboriú, né? Chovendo dinheiro em Camboriú. Exatamente. A Polícia Federal deflagrou de manhã essa terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes envolvendo a Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. E aí, como adiantou Chico Sá aqui, um desses mandados foi cumprido num apartamento em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Você está vendo aí as imagens do dinheiro que foi recolhido. Foi da janela desse apartamento, em Balneário Camboriú, que alguém atirou essa mala com dinheiro vivo. Gente, vocês imaginam, olha só a imagem, todo o dinheiro espalhado lá no chão. E a PF pegou esse dinheiro, fez a contabilidade, foram encontrados 429 mil reais, Chico, espalhados. Perdeu por pouco para o dinheiro aquele líder do PL, o deputado Sóstenes. Na competição de dinheiro sem explicação... O dele estava intocado, né? O dele ganhou, o do líder do Bolsonaro ganhou nessa competição. Eu não vi o nome da pessoa, dona do apartamento, só aparece o andar da pessoa. Não teve mesmo divulgação. Não saiu o nome, né? Procurei, porque deve ser alguém que tem relação com o caso, óbvio, porque esse dinheiro não ia cair por lá milagrosamente. É claro. Faltou essa informação da Polícia Federal. Isso. E aí, além desse dinheiro, tiveram outros artigos que foram encontrados, né? 2 veículos de luxo e 2 smartphones. Então, a operação fechou nessa etapa. E a gente tem um cenário, muito importante dizer aqui, em que o diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, disse que o inquérito do Banco Master está na reta final com essa operação. Então, vamos chamar Luiz Costa Pinto, que tem acompanhado de perto esse caso do Banco Master desde o início, com mais essa operação, Lula, com essa cena inusitada que a gente viu aí na tela. Boa tarde. Boa tarde, Chico, Gabi, quem nos assiste. Eu só quero dizer, tá, que eu já produzi cenas como essa num outro banco, tá? Era um caso do Banco Imobiliário.
E o dinheiro era de brincadeira, jogando né, assim para Lula? cima. Aí sim. Aliás, era satisfatório fazer Mas- isso, né? Esse caos assim no meio do jogo. Era bom, era bom. Exatamente. Então, esse caso tinha a ver com a Rio Previdência. O apartamento era de uma pessoa ligada ao ex-presidente da Rio Previdência, que está preso, né? E hoje tivemos também a demissão do presidente do fundo da Amprev, né? Do Amapá Previdência. O caso, a Rio Previdência, o presidente era indicado pelo Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e na Amprev era indicado pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é filiado à União Brasil. E, de fato, como você falou, Gabi, o cerco está se fechando em todos esses processos. Aqui, no Distrito Federal, foi divulgado no rol de divulgações dessas investigações, foi divulgado o procedimento padrão, né, para aprovação dos empréstimos e dos fundos que iriam comprar naquela operação fraudulenta, iriam fazer com que o BRB comprasse o Banco Master, e foi divulgado o que acontecia, na verdade, dentro do Banco Master. Era um copia e cola, né, dos papéis, dos contratos. Por quê? Isso era método, né, do Daniel Vorcaro, do Augusto Lima, sócio dele, né, do Fabiano Zettel, o cunhado dele, todos sob investigação, e da operadora REAG, aonde iam parar todos os fundos em nome do João Carlos Mansur, o criador da REAG, em nome do Nelson Tanuri, um empresário metido à bamba, né, no capitalismo brasileiro, e que comprava empresas sem ter dinheiro, massacrava os sócios minoritários e depois repassava a empresa para frente, ficando com o lucro de uma operação onde tudo era feito com vento, né? Tudo era feito com vento. E esse valor aí, R$420 mil, numa mala da Rio Previdência, que recebeu em fundos falsos R$1 bilhão, né? Que recebeu não, a Rio Previdência que pagou R$1 bilhão, que foram desviados para fundos falsos, operados pela REAG e colocados sob custódia no Banco Master, R$429 mil jogados pela janela, é troco de padaria, né, nesse cenário. E por isso foi jogado pela janela, porque talvez fosse o butim do presidente da Rio Previdência para ele se manter por algum tempo no esconderijo, já que a pretensão dele era ficar foragido, né? Não vamos esquecer que foram descobertos 2 apartamentos que ele usava, todos eles com malas vazias e estavam preparados para que ele ficasse nesses apartamentos por algum tempo. Então, havia realmente um esquema de esconder o produto do roubo. Normalmente essas malas de dinheiro, elas são aquela grana de manutenção, ela é só a parte folclórica do escândalo. Não são os 12 bilhões do BRB com o Banco Master, sabe? Não é o dinheiro investido pelo Cláudio Castro, o governador, com essa mesma Rio Previdência no Banco Master. O dinheiro pesado está na relação de governador com Vorcaro, de prefeito com Vorcaro. Esse é o jogo grande. Esse dinheiro do balneário de Camboriú, ele parece mesmo aquele dinheiro que, olha, é para o cara que vai dar a cobertura, esse outro é para o aluguel do carro, porque esse sujeito preso da direção da Rio Previdência, ele não pode mais ficar movimentando grana ali no cartão ou deixando rastro. Então, essa grana normalmente é para cuidar do mocó
do esconderijo, né, para pagar essas pequenas despesas, para o almoço, para o jantar, para alguém que vai fazer um serviço, uma faxina. Essa é a grana só da manutenção do escândalo. Pois é, a grana da manutenção do escândalo, mas simbolicamente, né? E A as imagem pessoas, a imagem é mais impactante, acaba Não, sendo mais a impactante. imagem parece mais forte que qualquer coisa, né? É. Exatamente. E é bom que seja assim, porque a gente precisa ter imagem para criar esse impacto quando os escândalos são descobertos. Exatamente. Então vamos agradecer a incúria dos corruptos com o próprio produto da corrupção, porque eles nos deixam isso à mão para que a gente crie essas imagens. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando essa história, os desdobramentos também, porque como eu reforcei agora há pouco, estamos chegando na fase final, hein, do inquérito do Banco Master. Lula está acompanhando desde o começo, então certamente... Fiquei pensando, só não pode soltar agora no carnaval, né? Pode senão segurar um pouquinho, será né, Chico? encoberto pela folia, pelo galo da madrugada, encobre qualquer escândalo. Tem que deixar isso para quarta-feira por diante. Aí tá liberado. Atenção, verdade. Polícia Federal. Então temos um minuto só para contar uma história que envolve carnaval e roubo, Chico. Por favor. Quando eu estava começando na profissão, Gabi, lá no Recife, né, teve um assalto ao Banco do Brasil, no Recife, no carnaval, um assalto enorme. E foi na sexta-feira antes do carnaval. Ninguém achou os bandidos, ninguém achou os criminosos, tal. Na quarta-feira de cinzas, antes do meio-dia, um dos bandidos surgiu numa revendedora de automóveis e comprou um Gol Zero, né, cash, naquele momento. Aí toda a quadrilha foi desfeita, porque o bandido não calculou que nas revendedoras você tinha vários X9, né, da polícia que estavam passando o serviço. Então o assalto que seria perfeito caiu na quarta-feira de cinza. Muito bom. Tudo se descobre na quarta-feira de cinza. Exatamente. Não tem Cuidado. como. Cuidado. Ficou alerta aí, hein, gente? Agora, a gente está falando das operações, né, do Banco Master. Se a gente olhar para o lado do Congresso Nacional, está crescendo uma pressão por uma CPI do caso Master. A gente vai conversar agora com o deputado Rodrigo Hollenberg, que é do PSB e autor desse pedido para abertura de CPI lá na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. É um prazer poder participar aqui desse bate-papo com vocês do ICL. Um prazer. Boa tarde, deputado. Deputado, já para começo... Boa tarde, deputado Rodrigo. Para começo de conversa, deputado, o senhor já recolheu as assinaturas e, segundo o regimento interno na Câmara, tem se falado muito disso, né? A CPI do Master só não poderia ser instalada se houvesse 5 simultaneamente. Por outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem dito que vai seguir uma ordem ali cronológica dos pedidos de abertura de CPI. Hoje a gente tem 16, se não me engano. Então, qual que é o clima hoje? Porque é ano eleitoral, então ficaria feio para muito deputado não demonstrar apoio publicamente à CPI do Master. Então, quero saber como é que o senhor tem acompanhado, se tem dialogado, até com a própria presidência da Câmara, a respeito dessa instalação. Olha, eu fiz essa cobrança ontem da tribuna da Câmara dos Deputados. Não existe nada, e eu fiz esse desafio aos parlamentares, à mesa, que apresentasse qualquer artigo do regimento que dissesse que uma CPI não pode ser instalada em função de ter uma fila. O que está se utilizando é uma desculpa para não se instalar uma CPI. Porque você foi muito claro, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é claro, ele diz que a Constituição é um direito do parlamentar, um direito das minorias, ela precisa cumprir 3 requisitos, ter 1/3, ter 171 assinaturas, a nossa tem 201, tem um objeto determinado, no nosso caso, o objeto determinado é a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, a compra dos títulos falsos e todas as digamos assim, os laços que o Banco Master construiu para chegar aonde chegou, e ter tempo determinado. Isso tudo tem no nosso pedido. E o regimento, como você disse, proíbe
o funcionamento simultâneo de mais de 5 comissões parlamentares de inquérito. Ora, não tem nenhuma funcionando, não funcionou nenhuma no ano passado. Esses requerimentos de CPI, tem requerimento de CPI de 2023, de 2024, de 2025, de assuntos que já não tem mais nenhum sentido, mas, portanto, isso está sendo utilizado claramente, e vamos falar de forma muito clara, como um subterfúgio para não instalar a comissão parlamentar de inquérito. Porque se houver vontade política, e isso já aconteceu anteriormente, a CPI pode ser instalada, ainda que tenham outros requerimentos apresentados anteriormente. Nós apresentamos uma questão de ordem, estamos aguardando a resposta formal da presidência da Câmara e nós vamos ao Supremo Tribunal Federal questionar se houver uma negativa, porque nós entendemos que é um direito da população brasileira saber tudo o que aconteceu em relação ao Banco Master. Nós estamos falando do maior escândalo financeiro da história do Brasil. No caso do BRB, vejam que coisa que parece uma coisa inacreditável. Como é que um banco, que até então era considerado um banco profissional, um banco sério, compra 12 bilhões de reais de títulos inexistentes, sem fazer uma averiguação do que estava comprando? Nós não estamos falando de 12 bilhões de reais, nós estamos falando de 12 bilhões de reais. E numa operação que foi defendida com toda a veemência pelo governador Ibanez. E depois, após o próprio depoimento do Vorcaro, o governador Ibanez esteve na casa do Daniel Vorcaro e depois deu uma desculpa esfarrapada. Ele disse que entrou mudo e saiu calado. Foi fazer o quê na casa do Daniel Vorcaro, se entrou mudo e saiu calado? Depois o Vorcaro disse que foi na casa do governador Ibanez. E chamou a atenção, estranhou a todos no Distrito Federal, a veemência como o governador Ibanez defendeu a compra do Banco Master, mesmo depois, é importante registrar isso, do Banco Central negar a tentativa de compra. E aí o BRB, a partir das articulações do governador, contratou nada mais, nada menos que Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, para tentar reverter a decisão do Banco Central. Então, tem fatos determinados. A população do Distrito Federal está em pânico, porque já no final do ano passado, faltou recursos essenciais para a saúde, por exemplo. O Hospital da Criança, que é uma referência internacional, fechou vários leitos durante semanas, inclusive leitos de UTI infantil, por falta de repasse do governo do Distrito Federal, que é algo em torno de 80 milhões. Deputado. Agora está se falando de um rombo de 5 bilhões de reais, de títulos que não foram trocados, que não foram recuperados. Então, veja bem, isso precisa ser investigado com profundidade. Por que o governador Ibanez queria tanto comprar o Banco Master? E as informações que a gente tem da Polícia Federal é que foi uma tentativa de esconder a operação anterior, que é a compra de títulos. E aí, olha, gente, tem várias coincidências que precisam ser investigadas. No final de 2024, e eu tenho a impressão que foi mais ou menos quando o BRB já estava comprando esses títulos, estou averiguando exatamente qual foi a data que o BRB comprou esses títulos, o Vorcaro foi homenageado pelo LIDE. Em final de março de 2025, o Conselho de Administração aprovou a compra do Banco Master pelo BRB. Nos dias 13, 14, 15, 16 de abril, no início de abril, o BRB e a Ambipar, que é ligada ao Master, financiaram um grande evento do LIDE em Dubai. As estrelas desse encontro eram o governador Ibanez e Daniel Vorcaro. Me chamou a atenção que, há algumas semanas atrás, o site Metrópole soltou uma matéria falando do BTA Finance, que é um banco com sede em Dubai, que é presidido por um português que é responsável pelo maior escândalo de corrupção financeira da história de Portugal, e que esse banco era utilizado, segundo a matéria, para lavar dinheiro do Banco Master. E, por coincidência, depois, Daniel Vorcaro é preso indo para Dubai, o seu cunhado, Zé Tel, é preso indo para Dubai. Então, tem muita coisa estranha, tem muitas coincidências e tem muitas evidências, né, que precisam ser investigadas. Deputado, Deputado Rodrigo. E é muito importante. O Lula tem uma pergunta. Deputado Rodrigo. Deputado, e só vou pedir para o senhor ser breve aqui
dar a resposta para o Lula, mas vou passar a palavra para ele, por gentileza. Vai lá, Lula. Deputado Rodrigo, né, você foi governador do Distrito Federal, herdou como governador um BRB que estava praticamente quebrado, consertou o banco, isso é fato. O banco ficou pequeno, né, do tamanho que atendia ao Distrito Federal, mas numa gestão justa, correta, que cabia ali dentro. Mas vocês não fizeram, nesse processo, nenhum sistema de governança, nenhum sistema que protegesse o banco de futuras administrações, como aconteceu, que o quebrassem. E na estrutura política do Distrito Federal, a gente também tem uma coparticipação da Câmara Legislativa, que é a nossa Assembleia Legislativa aqui do Distrito Federal, que compactua com esse desgoverno que quebrou o BRB. Agora mesmo você tem cinco pedidos de impeachment que estão para ser apreciados na Câmara Legislativa por causa do BRB. Um foi arquivado ontem e o próprio governador já disse que isso não vai levar a nada, vão continuar na gaveta esses pedidos de impeachment, ou seja, não há nenhum sistema de autoproteção, né, no BRB e na política de Brasília a desgovernos como esse. Ou há? Não, olha, Lula, veja bem, você tem razão, eu fiz uma administração absolutamente técnica no BRB, você nunca me viu, ninguém me viu, e eu desafio alguém a apontar a qualquer momento em que eu interferi em qualquer decisão do banco, porque o banco tem que atuar de acordo com as normas financeiras. Agora, essa questão da fiscalização e dos instrumentos que o banco deve cumprir todas as formalidades, digamos assim, é do Banco Central. O Banco Central é que tem que cumprir e definir essas regras e fazer essa fiscalização. Agora, de fato, como a gente tem uma Câmara Legislativa dominada, a Câmara Legislativa aprovou essa proposta de compra do BRB em 6 horas. Os parlamentares que estavam defendendo a operação nem se manifestaram. Portanto, mais um motivo para ser criada uma comissão parlamentar de inquérito, para que ela possa investigar com profundidade, com isenção, com equilíbrio, mas com muita firmeza, porque não é só o BRB. O BRB digamos assim, é o fato mais notório, porque nós temos um rombo de bilhões de reais que deverá ser suportado pela população do Distrito Federal, mas nós temos o caso da Previdência do Rio de Janeiro, a Previdência de outros estados. Há muita especulação de interferências políticas de parlamentares, né, pressionando. Vocês se lembram, é muito importante lembrar isso, que antecedendo a Compliance Zero, a operação que demonstrou tudo isso, nós tivemos, primeiro, a PEC da blindagem, a tentativa de blindar parlamentares que cometessem crimes. Uhum. Nós tivemos a tentativa de esvaziamento dos poderes da Polícia Federal. Sim. Nós tivemos, por tentativa de deputados do Centrão, a tentativa de pressionar, a tentativa de aprovar um projeto, né, que pudesse modificar os diretores do Banco Central, numa tentativa de pressionar os diretores para que pudesse aprovar a compra do Banco Master pelo BRB. Então você tem um conjunto que não são coincidências, aí são evidências que precisam ser apuradas e que trouxeram esse prejuízo bilionário à população do Distrito Federal. Sem dúvida. E todos esses aportes de previdência também, como agora do Rio de Janeiro, tivemos mais uma operação da Polícia Federal no Rio Previdência. Deputado Rodrigo Hollenberg, é um prazer te receber aqui no ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre um prazer participar com vocês. Um prazer te receber também. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Lula, a gente tem uma apuração sua aqui também, falando de Brasília, por isso o Luiz Costa Pinto continua mais um pouquinho junto com a gente, falar de uma viagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ir para Brasília, né? Que está em conversas com o PL, não é isso? Está tentando costurar um acordo para a vaga de vice. Conta mais sobre essa história. Isso, o governador Tarcísio de Freitas veio a Brasília
hoje, desde de manhã cedo, esteve com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, estará daqui a pouco, às 7 da noite, com o último deles, o ministro Gilmar Mendes, mas começou esse périplo no Supremo com o Alexandre de Moraes, depois esteve com o ministro Cristiano Zanin, depois, em terceiro lugar, com o Dias Toffoli, e encerra essa viagem dele ao Supremo com o Gilmar Mendes. Está oficialmente tratando de um julgamento sobre precatórios do Estado de São Paulo. Agora, extraoficialmente, ele está cumprindo uma agenda política, tentando fazer uma auditoria de imagem, não só dele mesmo, mas também uma auditoria de imagem para ver se ele apadrinha formalmente um novo pedido de transformação da prisão do Jair Bolsonaro em regime domiciliar, se ele volta ao condomínio onde ele morava, com a tornozeleira, com uma série de cautelares, para ficar sob a custódia da Michele Bolsonaro, porque é um gesto político do Tarcísio de Freitas, que está tentando ajustar o palanque dele para a reeleição ao governo em São Paulo. E ele quer que o PL dê o candidato a vice. Por quê? Porque ele está sentindo que o PL o está abandonando. Hoje saiu uma pesquisa para governo e Senado em São Paulo. O ex-secretário de Segurança Pública, que deixou índices alarmantes de letalidade policial em São Paulo, né, Guilherme Derrite, está em terceiro lugar, atrás do Fernando Haddad e da Marina Silva, né? Então não dá na largada aquela posição que eles imaginavam. O Tarcísio, neste momento, tem muita reserva em relação ao Derrite. Ele quer os minutos do PL na chapa dele, ele quer o dinheiro do PL na chapa dele, financiando parte da eleição, parte da campanha, e ele então está buscando, com esse gesto pró-Bolsonaro, ele está buscando uma simpatia do Valdemar Costa Neto e uma manutenção do PL na sua chapa. E digo cá, está difícil. O Tarcísio está num momento em que ele está vendo o palanque dele se desmontar em São Paulo. Olha, eu vou aqui trazer a fala completa do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, comentando esse assunto hoje em entrevista à Globo News. Para a gente fechar essa história, a gente pode colocar aqui completa na tela. Pessoal, ele diz o seguinte: vou conversar com o Tarcísio depois do carnaval e vou pedir essa vaga para ele. O Tarcísio tinha uma situação. Ele já tinha me dito 2, 3, 4 vezes. Se eu for candidato a presidente, eu venho para o PL. Mas, como ele não é candidato a presidente, ele vai ter que resolver a vida dele aí e deve continuar no Republicanos. Vamos lutar pela vice. Nosso vice é o presidente da Alesp, André do Prado. Fecha aspas. Escalou, né? Escalou, deu nome e reservou a vaga, né, Lula? Tá lá para ele. Exatamente. E a gente falou ontem aqui do Gil Diniz, que deverá ser eleito o líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa no ano de eleição, e o Gil Diniz não tem uma boa relação com o Tarcísio também. O Gil Diniz, ele come no prato do Eduardo Bolsonaro, ou no coxo, né? Ou prato ou coxo, aí vocês escolhem. Tá mais para coxo, viu? Lula, obrigada. Bom ter você aqui junto com a gente, querido. Valeu pela semana. Obrigado. Boa noite, Lula. Até lá. Até a próxima. Luiz Costa Pinto conversando aqui com a gente. Aliás, Chico, mudando um pouquinho para a pauta internacional aqui, a gente vem falando muito essa semana, não só essa semana, né? Nos últimos meses, sobre o caso do Jeffrey Epstein, que é um retrato, mais até do que um processo criminal, é um retrato de um sistema, né, que funcionou
por anos, a sombra de poder, de fortuna, de prestígio, enfim. Tem até uma coluna que eu recomendo muito da Vivian Mesquita no nosso site. Excelente. E também nas A nossas Vivian mídias. acertou ali mais do que sempre. Irretocável, né? Aquela fala da Vivi. Sempre acerta, mas nessa Mas superou. realmente ela superou. É isso, um beijo para Vivi. Mas a gente tem comentado a respeito disso, como um lado a gente tem o poder, né, mansões, politicagem, na verdade, mais do que política. Até você sabe, Chico, que ele teve uma primeira condenação, o Epstein, lá no passado, por volta de 2008, 2009, só que ele fez um acordo com a justiça, ficou só 1 ano preso e ele tinha uma escala, ao contrário da escala 6x1, porque ele ficava preso um dia e os outros 6 ele saía para trabalhar. Então ele nunca deixou de estar inserido nesse mundo de poder, né? Impressionante. Quer dizer, o cara foi condenado e mesmo assim, né? A gente está falando em casos de abuso, gente, de adolescentes. Sim, sim. E mesmo assim ele não teve nenhum desgaste com esse grupo. Zero, até parece um amigo dele, um tal de Donald Trump. Também com 1000 processos nas costas, virou candidato a presidente, virou presidente do mesmo jeito. Uns chamam de impunidade, outros dizem que não, o regime jurídico dos Estados Unidos permite esse tipo de coisa, mas junta os dois, é um baita esquema de impunidade. A vida seguiu para ele como se nada tivesse acontecendo, com as mesmas festas, as mesmas farras, os mesmos abusos às mulheres e por aí vai. Com um abuso que era uma cadeia internacional, com recrutadores. Tinha um recrutador para o Brasil, que ia, digamos, lá para Natal, para a cidade da região metropolitana de Natal, e mandava garotas para o Epstein. Então, era esse tipo de rede que os poderosos podem fazer. Exatamente. Quando é um crime de demonstração de poder, né, Chico, parece que a rede vai ficando cada vez mais complexa. Um vai protegendo o outro. Isso. É um pacto. Aí você corta para o STJ no Brasil, Planalto Central do país. Está lá esse ministro do STJ com uma acusação que faz muito tempo, só agora. Isso aí. Porque outra garota teve a coragem de denunciá-lo, veio à tona e ele foi afastado. Mas sempre há uma rede de proteção gigante, né? Vai formando essa rede, porque um vai protegendo o outro, vai nomeando o outro para outro cargo, ajuda na eleição do outro, financia uma campanha aqui e por aí vai. As pessoas ficam horrorizadas, né? Vejo muito comentário no nosso site. Como é que pôde, né? Tinha tanta vítima, como que pôde se perpetuar por tanto tempo? É justamente por isso. Porque existe essa rede, existe esse pacto de silêncio, então é assim que a gente chega nessa resposta, né? Exatamente. E até hoje a gente tem só uma mulher presa nesse caso, que é a ex-namorada do Jeffrey Epstein, e também ela tinha um envolvimento direto ali na história. Mas olha a quantidade de documentos, volume de imagens, de vídeos que a gente tem até agora nesse caso para ter uma conclusão, né, jurídica tão pequena ainda, né? Reparação das vítimas ainda está muito longe de chegar. Ô, Chico, só para trazer aqui, eu comentei sobre o texto da Vivi, né, que está nas nossas redes sociais também. Para quem quiser ler lá no nosso site, você procura por A Verdade sobre Epstein. Nunca foi segredo. É isso que a gente está falando, né? Nunca foi. Sobre como essas redes existem. Pega assim as grandes festas do judiciário brasileiro, as grandes festas de empresários ali entre Faria Lima e o poder. É uma rede de proteção e de impunidade permanente. Pega o caso do João de Deus, a cidade inteira sabia, né? Exatamente. Esse caso master mesmo, o Roberto Campos Neto, presidindo o Banco Central, segurou esse negócio até o último dia do governo Bolsonaro. São redes muito fortes. É isso, esse é o assunto que tem tudo a ver com a aula da nossa pós-graduação, que está aberta e você pode acompanhar amanhã, você pode se inscrever em sln2.com.br. Aula em Teoria Crítica da Sociedade, é o nosso curso de pós aqui do ICL. Então, esse dia 12, também conhecido como amanhã, quinta, 8 horas da noite, você acompanha depois do Uni2, garante a sua vaga, para a gente justamente trazer essa leitura desse histórico que tem a ver com o Brasil, tem a ver com essas redes no mundo também, falando do caso especificamente do Jeffrey Epstein. Vamos seguir aqui, trazer Rodrigo Viana para a nossa roda de conversa? Opa!
No N2, Rodrigo, chega mais. Boa Bom, Gabi, tarde. tudo bom, Chico? Boa tarde. A gente estava aqui agora há pouco falando de cenário eleitoral, Rodrigo. Hoje tem pesquisa Quest, né, que foi divulgada, mostrando o presidente Lula à frente em todos os cenários de primeiro turno da eleição presidencial, com o senador Flávio Bolsonaro na segunda posição, que é o principal adversário. A gente vai trazer aqui as imagens dessa pesquisa, mas é a primeira que não inclui o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entre os candidatos, até porque ele se colocou como fora da disputa eleitoral para a presidência. E a pesquisa Genial Quest entrevistou, é importante trazer os dados, pois estamos em período eleitoral, entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 5 e 9 de fevereiro, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança é de 95%. Vamos ver os números, Rodrigo, dessa pesquisa, trazendo aqui o cenário de primeiro turno, o primeiro, né, um dos 7 cenários dessa pesquisa, a gente vai colocar aqui na tela. Então temos o presidente Lula, para quem está só nos acompanhando em áudio ou em vídeo, você pode olhar na tela também, Lula com 35%, depois vem Flávio Bolsonaro com 29%, Ratinho Júnior com 8%, depois Romeu Zema, do Novo, com 4%, Aldo Rebelo, 1%, Renan Santos também com 1%, e aí vem indecisos, branco, nulo e não vai votar. E mostra quem deve ser o candidato do PSD, né? Rodrigo e Chico também. Acho que nessa gincana interna do Kassab, do PSD, está definido, se for pelo mais forte, é o Ratinho Júnior. Agora, eu acho que essa pesquisa, né, a gente trouxe um dos cenários, mas ela definitivamente consolida o Flávio Bolsonaro como candidato da direita, mostra que ele está conseguindo receber a transferência, fortemente a transferência dos votos do Jair, né? Tinha alguma dúvida se ele ganharia todos os votos? Será que a turma vai aceitar votar no filho? A pesquisa está mostrando que ele está recebendo sim, até mais rápido do que o Lula conseguiu transferir para o Fernando Haddad em 2018, até porque ali o Lula foi preso e ainda chegou a se lançar candidato. Havia uma esperança. Havia uma esperança. Agora aqui já ficou claro que o Jair não será e ele já antecipou a transferência dos votos para o Flávio Bolsonaro. Mostra o Flávio Bolsonaro se consolidando e mostra que a eleição vai ser dura. O Lula está consolidado também nesse patamar ali de 6 pontos de vantagem, em alguns casos 9 pontos de vantagem sobre o Flávio, mas uma eleição dura. E deve ir para o segundo turno e deve ser dura. Chico. É uma eleição que não é sobre a realidade. Para começo de história. Então, toda eleição que não é sobre a realidade é muito difícil. Porque não é uma eleição sobre economia, não é uma eleição sobre nada. Não tem assunto, ela não tem pauta palpável. É Lula e alguém contra o Lula. A polarização, ela desmanchou o assunto. Porque se você pegar a economia, não teria para ninguém, né? Seria muito fácil Lula ganhar, primeiro turno, fácil. Em qualquer outro cenário, em qualquer outro momento, Lula teria aí com muita facilidade, uns 60% dos votos ganharia em primeiro turno. Mas como é uma eleição em que se abstrai a realidade, tira a realidade do jogo, é como se fosse num videogame, a parte da realidade, vai ser uma eleição difícil. Vai. Tem também o cenário de segundo turno, né? Já que a gente está Vamos falando trazer o segundo turno. Eleição difícil, a gente coloca aqui na tela o cenário número 1 de intenção de voto para presidente segundo turno. O presidente Lula ganharia com 43% contra 38% do Flávio Bolsonaro, consolidado nessa posição pela extrema-direita, Rodrigo. 5 pontos percentuais apenas de diferença nessa pesquisa Quest. Você vê que começou com uma diferença muito maior, né? Em agosto a diferença estava em quantos pontos? De 48 a 32. A diferença de 16 caiu para 5, né? Então vai diminuindo o número de indecisos, né? O Flávio consolida esse voto. O Lula pode até ter uma melhora ao longo dos próximos meses. Vem aí a repercussão da história do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda, a consolidação de uma economia melhor, mas ainda assim tem a extrema-direita sabendo trabalhar um mal-estar difuso em relação à segurança pública, violência nas grandes cidades. Essa é a pauta que o Flávio Bolsonaro vai tentar trazer, além daquela velha, o PT não dá mais, o Lula cansou, é o comunismo, enfim, as pautas morais que eles dizem que eles defendem, que o outro lado não, sendo que as denúncias de corrupção, de gente atirando dinheiro pela janela, é tudo gente deles. Mas eles continuam
fazendo esse discurso e 30%, 40% da população segue por aí, né? Eu acho que é uma eleição, tem outro detalhe que o colega nosso Renato Rovai tem chamado a atenção da revista Fórum. Gabi, Flávio Bolsonaro, se for para o segundo turno, perdendo a eleição para o Lula ali por 8 pontos, 6 pontos, ele se consolida como o herdeiro político e já parte para ser o candidato em 2030 também. Aí ele já elimina o Tarcísio do futuro também. Essa é a preocupação da turma de direita que não está na família Bolsonaro. Tarcísio, Nicolas. O Nicolas, a esperança dele, 2030 eu tô lá. Só que se o Flávio consegue perder ganhando, ou seja, perder... Com alguma honra, né? Com alguma honra, com o pai preso, representando a família e tal, ele se consolida como o líder da direita para 2030. E aí Tarcísio, Terceira Via, Faria Lima vão ter que, de novo, ficar batendo nessa tecla. Será que não conseguimos mais um nome para 2030? Olha, o jogo do Flávio todo é se consolidar para 2030, quando o Lula não estará mais aí. Aliás, Rodrigo, o Nicolas sabe que ele está com esse poder, vamos dizer assim, local em Minas Gerais, tanto que tem colocado as asas de fora, vamos dizer assim, né? A gente tem uma crítica pública que o Nicolas Ferreira, deputado, fez criticando as filiações do PL em Minas Gerais. Pois é. Ameaçou até deixar o partido. A gente coloca aqui na tela a fala dele num podcast dizendo que quer evitar a eleição de candidatos que não são alinhados com os seus valores. Então, aqui na tela, se eu vir que está sendo feita uma chapa onde eu não tenha controle, decisão e que venha colocar lá um nome que é completamente desconexo, eu vou ver isso como um convite para eu sair do PL. Olha aí. Não vou puxar nenhuma pessoa que seja desalinhada com os nossos princípios e valores. É um recado, né, Rodrigo? Ele já está preparando o terreno para ser uma direita em paralelo ao Bolsonaro. Não é contra, ele não vai também ser contra, mas vai ser em paralelo. Ele já criou a desculpa boa para sair do PL. Estão filiando gente que não tem nada a ver com a verdadeira direita. Por aí, né? Já achou a desculpa para pular fora. Então, Tarcísio e Nicolas são hoje os dois que têm mais a perder com essa consolidação do Flávio na pesquisa da Quest como um nome forte. Não só para esse ano, não estou dizendo que o Lula já ganhou, hein, gente? Vai ser difícil, vai ter que batalhar e tal. Eleição dura. Eleição dura. Mas mesmo o Lula ganhando, o Flávio pode sair consolidado para 2030. É isso. É isso. E falando também no Flávio Bolsonaro, que está estudando quem vai ser o vice, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está tentando emplacar um nome que seja dele. Ele tem dito que pretende conversar, isso nos bastidores, né, interlocutores dele, que ele pretende conversar com o Flávio nos próximos dias para defender o nome do Paulo Guedes como vice. Até está na nossa tela principal aqui, quando você acessa o N2, né? Justamente a imagem do Paulo Guedes meio que sendo ressuscitado. É por isso, gente, porque ele quer que o Paulo Guedes seja o posto Ipiranga dessa campanha, entendeu? Isso é ruim, então, eu acho, para o Flávio, porque é jogar para trás, né? É meio uma coisa envelhecida. Faz uma referência justamente ao que ele foi na campanha do Jair. Do Jair. Talvez para isso, para colar com o Jair Bolsonaro. Que vai ser o governo parecido. Porque e tal. o Jair ficava dizendo que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga dele e tal, né? Enfim, sempre que ele era questionado sobre um tema da economia, ele falava, pergunta para o meu posto Ipiranga. É um aceno mais para mercado, né? Para o jogo lá em cima. Porque a lembrança, se o povo lembrar, tiver a mínima memória e lembrar do que foi Paulo Guedes para a mesa das famílias, é o homem da fila do osso. Exatamente. Sabe? É o cara do arroxo, sem aumento em salário mínimo, sem aumento em nada. Representa o que é de pior desse país. Mas para o mercado funciona. É uma candidatura que vem com um avalista importante para a economia. Que tinham falado no nome do Mansueto Almeida, que foi da equipe econômica também, mas aí fica muito segundo escalão, né? Ninguém sabe quem é direito ainda. Talvez o Roberto Campos Neto fosse um nome com peso para ser uma novidade, um novo posto Piranga, né? Uma cara até de uma outra geração, uma geração mais nova. Eu acho que a turma tem medo do que pode vir aí no escândalo do Master em relação ao Roberto Campos Neto também, né? Colar muito com ele. Agora, uma pergunta aqui para nós, na verdade, uma questão para a gente debater. E o Ratinho, né? Ele aparece aí no cenário que você trouxe, Gabi, não sei se a nossa equipe pode colocar de novo na tela, o cenário de primeiro turno, Lula, Flávio e Ratinho Júnior em terceiro, ele aparece bem atrás, né, do Flávio. Será que o Ratinho Júnior tem força ainda, tem força para articular com a elite, para conseguir voto, para além do Paraná, Santa Catarina e tal? Chico? Pelo visto não, viu? Pelo visto, acho que esse sobrenome Bolsonaro já encobriu o próprio Ratinho, acho que já adeus.
Mas tem 8% que você tem força para negociar, né? Eu acho. Emplacar vice. Eu até achei que talvez ele tivesse com um pouco mais. Se chegasse a uns 15% e tal, mas 8, abaixo de 10, começa a ficar meio periclitante para ele também, não, Gabi? Com certeza, Rodrigo. E a gente tem até agora, pelo menos, nessas conversas de vice de Flávio, estão sendo cotados os nomes do próprio Zema, né? Que está aí, que não está muito bem nas pesquisas. Apareceu com 4%. Parece embaixo do ratinho, né? E a ex-ministra Tereza Cristina também aparece como uma das possibilidades para vice na chapa do Flávio Bolsonaro, né? Que eu estou falando aqui especificamente. A Tereza Cristina, para mim, seria um nome forte por ser uma mulher e por consolidar o centro-oeste, o agronegócio, né? Fala muito mais com dinheiro do que o Zema, né? Ela fala com o setor de negócios muito pesado. Então seria... Embora o Zema tenha mais... Pode até não ganhar a eleição em Minas, mas tem mais votos do que a Tereza Cristina, se num estado importante. Então são essas possibilidades para vice, que são estudadas hoje, para Flávio Bolsonaro, e dentro da campanha, para lidar com os assuntos econômicos e tal, o Valdemar Costa Neto, que é o nome do Paulo Guedes, nessa história. Só vou trazer as aspas daquilo que disse o próprio Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, do Partido Liberal. Ele disse: o Flávio vai ter que correr muito nesse Brasil, ele é diferente de Bolsonaro. Não quero dizer que ele é melhor que Bolsonaro, porque não existe alguém como Bolsonaro, mas ele tem mais paciência, ele é mais paciente, conversa mais. O Flávio é bem diferente, é aberto, um camarada que conversa, fecha as... É uma daquelas frases do Valdemar Costa Neto que você não sabe muito se ele é fã ou hater, né? O elogio é porque um conversa, o outro sequer sabe conversar. Até uma definição que é certeira. O Flávio consegue dizer ali uma frase com sujeito, verbo e predicado. O Bolsonaro realmente não conseguia, né? É verdade. Não, acho que nesse ponto o Valdemar está correto. O Flávio, quer dizer, é a linha do pai e tudo, mas pessoalmente é um sujeito um pouco mais manso, até no trato pessoal, no jeito de falar. Talvez isso facilite, porque ele já carrega os votos do Jair, todo o voto radicalizado, e consegue conversar de um jeito um pouquinho mais tranquilo. Por exemplo, empresários e tal, talvez não se assustem tanto quanto se assustariam com o Jair. Se bem que não se assustaram nada, né? Na hora H foram todos na hora juntos, H, cara, o capital ali se junta. O fascismo ganha um desenho maluco, os caras vão do mesmo jeito. Impressionante isso. Mas eu fico curioso para ver como é que o Ratinho vai montar a chapa dele. Tem um assunto até que nós vamos tratar ainda, mas estão falando até do MDB, né? O MDB está ali com um pezinho para cada lado, né, Gabi? Mas assim, não sei se essa pessoa consegue assim falar por todo o MDB, né? O senador Renan Calheiros, nesse caso, ele tem se mostrado confiante, dizendo que o MDB vai emplacar o vice de Lula, só que a gente sabe que tem muitas bases regionais do MDB que não estão com o PT, né? E com o presidente Lula. Mas Renan Calheiros disse que o partido pode fechar maioria na convenção nacional se o presidente Lula oferecer essa vaga de vice na chapa. Então, mesmo com um levantamento interno mostrando que a maioria dos diretórios estaduais é contra essa aliança, o Renan Calheiros está insistindo que está, sim, confiante. Tem nomes cotados até para ocupar essa posição, o Helder Barbalho, né, e o filho dele do Pará, e o Renan Filho, ministro dos Transportes, lógico. Então, a confiança, talvez, a gente saiba de onde vem. Ele está dizendo, Chico, assim, se o Lula colocar na mesa oficialmente, olha, convido o MDB e entrego a vice, muda. Ele consegue virar a convenção e botar o MDB na chapa do Lula, você acha? Não convence. Saiu a conta essa semana, acho que é 16 a 11, né? 11 no máximo, 11 diretórios apoiam. E eu acho até um número exagerado, sabe? Acho que não tem força para ir para o embate dentro do MDB. Mas eu acho que quando o Lula acenou, ele já consegue um efeito bom, que é causar um tumulto dentro do MDB. Eu acho que o Lula falou isso muito com essa intenção, de dividir mais ainda o partido. Melhorar o que ele já tinha lá dentro. E separar o joio do trigo. Ver quem é que daria a cara para dizer, queremos Lula. Quem levanta o dedo ali, né? Então, Renan, família Barbalho, a turma dos estados do Nordeste, Piauí, o MDB, do Maranhão mesmo, né? O que sobrou ali, a família Sarney e tudo, certamente apoia o Lula numa eleição. Uma eleição dessa, né? Então, mas tem a questão do Geraldo Alckmin, né? O fator Geraldo Alckmin. É delicadíssimo, né? Delicadíssimo. Aliás, ele
pode se sentir, enfim... Não, acho que está mantida a chapa, viu? Tudo leva a crer que sim. O Alckmin já disse que não tem vontade de ser candidato de São Paulo, que seria interessantíssimo, né? Mas que não tem vontade de ser candidato em lugar nenhum, que o lugar dele é ali ao lado do Lula, seguir no mesmo projeto. Agora, o que me chama bastante atenção, só falando aí dos palanques, né? Nos números, o Tarcísio de Freitas segue fortíssimo em São Paulo, né? A gente viu ontem mesmo, saiu pesquisa, ele fortíssimo. Mas como falou um pouco o Luiz Costa Pinto, vocês comentaram um pouco aqui, o Tarcísio na política está muito desarrumado, né? Assim, ele conseguiu desarrumar tudo, apesar de ter uma eleição relativamente, não digo que seja fácil, mas que está bem encaminhada em São Paulo, né? Mas essa história dele ficar com um pé para presidente, um pé para governador, ele se descuidou um pouco daqui da retaguarda. Ele faz uma gestão muito ruim, ao ponto da Folha de São Paulo, um aliado natural, que moveu moinhos para torná-lo candidato à presidência, saiu com uma matéria agora, na semana passada, mostrando que aquela imagem do gestor que ele tem, né, do gestor, o cara das estradas, não é bem assim. Uhum. Então, na educação, está acontecendo uma destruição da educação em São Paulo. Uhum. O mesmo modelo do Paraná é o mesmo que era secretário do Ratinho, o Renato Feder, que vem para São Paulo e começa a fazer parcerias, começa a tornar as escolas quartéis, começa a fazer uma loucura que você pega professor insatisfeito, famílias insatisfeitas. Então, a área da educação é um desastre total. Uhum. Não tem grandes obras para mostrar ainda. Vai ter, inclusive, obras que dividem com o governo Lula, como o túnel Santos-Guarujá. E o Rodoanel é todo do PSDB. Ele só jogou o migué, igual o Bolsonaro jogou o migué lá na transposição do São Francisco, dizendo que é obra dele. Tem nada dele. Aqui também no Rodoanel não tem quase nada do Tarcísio, mas ele tentou colar a imagem dele. Ele vai ter obra para 2030, mas não tem agora nada. E tem uma educação acabada no estado de São Paulo. Ele tá tentando ganhar essa eleição agora meio que no gogó, assim, me deixa aí porque eu sou contra antipetismo nessa história. Eu vou tirar o PT. Vou impedir que o PT entre em São Paulo. Mas da onde pode vir um risco para o Tarcísio é se a família Bolsonaro romper, tiver um rompimento maior e resolver lançar um candidato alternativo ao Tarcísio. Né? Alguns meses atrás até estavam falando nisso, agora deu uma amainada nessa história, né? Até porque o Tarcísio fez esse gesto, né? Quando ele foi na Papudinha, que tá com o Flávio e tal. E acho que por isso que ele está em Brasília, vocês até comentaram também, né? Foi hoje a Brasília para sinalizar para a família, não me larguem, eu também não estou largando vocês, temos nossas diferenças, mas eu vou tentar tirar o Bolsonaro da cadeia e botar numa domiciliar. Acho que a família está cobrando isso dele. Tarcísio, se mexa. Senão ele pode ter mais dificuldades para montar o palanque dele aqui em São Paulo. Que nem naquele momento, né, que a gente teve manifestações ali antidemocráticas e tal, que o Tarcísio não fez um gesto tão claro, a anistia que estava sendo muito discutida naquele momento no Congresso Nacional, e ele foi cobrado, né, pelos bolsonaristas. A gente quer uma resposta, né, uma manifestação de apoio clara do Tarcísio. Não então pode já teve titubear. vários... Se liga. Sim, se liga. E se a Simone Tebet encara essa história como candidata do Lula, no caso ela iria para o PSB, candidata do centro para a esquerda, no mínimo um susto grande o Tarcísio toma. Acho que sim, porque ela consegue conversar com um público que a esquerda talvez não consiga, apesar do Haddad ser super moderado, Márcio França, mas ela tem um perfil assim de mais trânsito, de mais diálogo com um eleitor conservador do interior de São Paulo, principalmente. Né? Então, eu acho que a chapa melhor para São Paulo seria a Tebet para governadora e o Haddad e talvez a Marina, né, como os nomes ao Senado. Inclusive a pesquisa de ontem, não essa da Quest que nós mostramos, a outra pesquisa da Paraná, mostrou Haddad e Marina na frente dos candidatos ao Senado da direita. É curioso isso, né? O Derrite, o Tarcísio tem uma certa folga para governador, mas na hora do Senado ele não conseguiu catapultar os nomes dele para senador. Não sei se vai conseguir na campanha alavancar, mas o Haddad eu acho que tem mais chance para senador do que para governador. É um tiro menos arriscado para o Haddad, né? Perfeito. Essas são as possibilidades para ele também.
E eu queria trazer um outro assunto aqui, gente, que tem a ver com esse período eleitoral, também com carnaval, um assunto que a gente já comentou aqui na semana passada, até Maíra Recchia veio aqui, advogada, especialista em direito eleitoral. A gente tem novidades a respeito daquela história na escola de samba Acadêmicos de Niterói, né? A Justiça Federal rejeitou hoje 2 ações da senadora Damares Alves, do Republicanos, e também do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, contra o presidente Lula, contra o PT e contra a própria escola de samba Acadêmicos de Niterói. Então, essa escola escolheu um enredo, foi isso que a gente comentou, né, na semana passada, que faz uma homenagem à história do presidente Lula, e a oposição está insistindo para tentar conseguir algum tipo de retaliação, para conseguir uma derrubada, na verdade, né? O Partido Novo ingressou no Tribunal Superior Eleitoral com uma representação contra Lula, apontando propaganda eleitoral antecipada, e está pedindo até aplicação de multa, gente, de 10 milhões de reais a aplicação dessa multa, né? A sugestão, vamos dizer assim. E também a legenda está pedindo que o TSE impeça o desfile de acontecer, proíba o uso de imagens, sons ou trechos também da música em propaganda partidária ou eleitoral. Outra coisa, também está pedindo a remoção imediata de vídeos e conteúdos que já foram divulgados. O que o partido está argumentando para isso? Que o enredo faz referência direta à polarização das eleições de 2022 e que tem jingles históricos, né, de campanhas petistas, né, que menciona o número da urna do PT e que emprega expressões que, segundo o partido, equivalem a pedido explícito de voto. O PT e o Planalto não se manifestaram a respeito disso, mas a gente tem um pedido que já foi rejeitado pela Justiça Federal, Chico. Olha, vai ficar esse esperneio aí, até a escola saindo, vai ter alguém, uma Damares da vida, tentando uma liminar de última hora para tentar causar um tumulto na própria avenida. Vão tentar de tudo, porque é uma ação eleitoral ser contra a escola lá também. Uhum. Então, dá voto. Não, esse candidato estava contra o desfile do Lula. É apenas um desespero misturado com ação eleitoral. Tem menor chance. E essa decisão da Justiça de hoje já diz qual vai ser a tendência. Hoje eu estava vendo o Chico e o Gabi, a Globo News estrebuchando, viu, os comentaristas, até alguns que são mais razoáveis, assim, estrebuchando, dizendo que esse desfile é um desfile de Coreia do Norte, porque lá é que o líder político é endeusado. Gente, assim, o Lula não obrigou, não tem assim uma determinação, só manda o dinheiro para o Rio de Janeiro, para as escolas, se colocarem um enredo que fale sobre mim. Não é nada disso, né? A Embratur, a gente explicou aqui na semana passada, distribui uma verba de ajuda para as 12 escolas que vão desfilar no Rio de Janeiro e cada uma faz o enredo que quiser. Sim. Se uma delas quiser fazer enredo sobre o Ustra, eu acho meio complicado, que sobre o bolsonarismo, quem sabe faz. Sim. Até falei que faz o Unidos da Vila Militar, quem sabe faz um sucesso. Mas não fazem, porque não tem como transformar isso num enredo agradável. Agora, eu fico imaginando a Globo na transmissão, Chico, vai ser uma saia justa. Eles vão tentar... Teve uma polêmica na chamada, né? Tem essa chamada da Globeleza e a parte escolhida longe de ser do samba dessa escola, da Niterói. Da Acadêmicos de Niterói, ela é encoberta, claro, porque eles acham que já seria uma propaganda eleitoral. Então, eles vão ter... Vamos aguardar o que vão fazer na avenida, mas... Transmissão. Eu acho que deveria cobrir como é um personagem do carnaval, como poderia ser qualquer personagem da história. Lula tem biografia não só para esse enredo aí, mas para qualquer carnaval do mundo, qualquer história do mundo, qualquer desfile, qualquer filme, qualquer minissérie, qualquer seriado. Mas eu acho que o personagem é que é grande, sabe? Eu acho que vão, assim... Eu fico imaginando as orientações que vão vir aqui no ponto da turma que está na transmissão, né? Baixa o som, agora... Baixa o som, para o cinegrafista, né? O famoso... abre a imagem, não sei o que. Agora, eu vi uma nota que o Marcelo Adnet vai ser um personagem de humor sendo o Bolsonaro na avenida, né? Isso vai dentro ser bom. da escola.
Será que vão ignorar o Adnet? Não vai poder entrevistar o Adnet? Não sei o que vão fazer. Que, aliás, é um ótimo personagem, né? Faz um Ótimo personagem, o Marcelo Adnet. Se entrevistarem ele, fura tudo ali, o bloqueio. Mas eu estou curioso para ver como é que vai ser a cobertura, principalmente da Globo, né? Pelo tom que eles adotaram na Globo News, eles ficarem conformados, inclusive com isso que você trouxe, que a notícia de hoje é: a Justiça Federal rejeitou as ações que tentavam impedir o desfile, que, aliás, é um ataque à liberdade de expressão. Não falam tanto da liberdade total de expressão? Aqui, liberdade de expressão, escola de samba, tem direito de fazer o enredo que quiser, né? Agora, o Lula tem culpa disso, que a escola escolheu o enredo sobre ele, Gabi? Como é que faz? Ele tem que ligar lá e falar, cancelem o enredo? E é um histórico, né? O Chico falou disso semana passada até, né, Chico? Que é um histórico, enfim, de um presidente que já ganhou... Que já está na história brasileira. Diversas eleições. Juscelino, Getúlio, sei lá... É inquestionável, né? A saga de Lula. Sim. O cara que veio do Nordeste, criança, e consegue toda essa trajetória, está marcado na história. Não tem choro de Damares que vai impedir esse desfile. Mas você tinha comentado também, Chico, sobre os memes, né? Porque a Damares, desde o momento que ela entrou com essa ação... Ela estava justificando, dizendo que os memes, né, que são justamente um ataque. Foi no ensaio, né? Isso, no ensaio que estava aparecendo. E você até comentou, seria até melhor se tirasse, porque a história ela se conta a história é maior, a história do Lula é maior do que o meme, do que a figura do Bolsonaro. Esquece Bolsonaro. Esquece Bolsonaro e faz essa história desse grande estadista e pronto. Também acho. Por aí. Isso aí. Posso trazer uma outra história aqui? Aproveitando, favor, daqui a pouquinho a gente vai entrar em assunto internacional. Antes disso... Queria falar de Carla Zambelli, pessoal, porque tivemos novidades na história, né, Rodrigo? Até no Célio Urgente vocês falaram sobre isso, da Corte de Apelação de Roma, que deu início hoje àquele julgamento sobre a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, mas só que a audiência acabou sendo suspensa depois da manifestação do Ministério Público italiano e de um dos advogados dela, com a expectativa de ser retomada, portanto, amanhã. A Zambelli está desde julho, lá na Itália, no final de julho, ela foi presa e fugiu para a Itália depois de ter sido condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Na retomada desse julgamento ainda devem se manifestar o representante do governo brasileiro e mais um advogado da ex-deputada, que com certeza, pelo termômetro que a gente tem acompanhado, né, Rodrigo e Chico também, deve tentar ganhar tempo de alguma maneira, né? A estratégia dos advogados da defesa da Carla Zambelli é justamente essa, tentar ganhar tempo, né? Ela acho que já está adaptada ao presídio lá, né? Outro dia saiu uma notícia de uma briga dela com outra prisioneira, né? Foi um pega-capá danado, teve que vir a carcereiro lá para separar. De vez em quando tem um enrosco dela lá, mas acho que ela está confortável. E eu repito, eu sou até favorável que fique. Não venha com esse capítulo de confusão bolsonarista para o Brasil. Está muito bem instalada, a justiça italiana está funcionando. Aqui eu temo que ela tenha mais facilidade. Agora, eu estava tentando fazer assim os personagens, né, bolsonaristas que já dançaram, né? Além do próprio Jair, do General Heleno, que era um nome tão importante, Braga Neto, além dessa área militar... E a gente lembra aqueles que romperam até antes, né, que eram personagens importantes e acabaram rompendo, né, a Joyce Hasselman, que agora virou uma fitness, né, fica fazendo fotografia, emagreceu e tal. Mas daí você tem o próprio Ramagem, né, que é um personagem, foi inclusive candidato e tudo, o Anderson Torres, a Carla Zambelli, quem mais que da turma do bolsonarismo mais forte assim que já... Mas eu acho que o principal hoje é a Zambelli, né? Acho que é o nome mais assim, simbólico. Era um nome muito forte, era o nome de 1 milhão de votos em São Paulo. 1 milhão de votos, é impressionante. Então a gente com muito voto que já foi dançando ao longo do caminho aí. E são personagens de um certo período do bolsonarismo, né? O bolsonarismo talvez esteja mudando. Tem um personagem que a gente esquece, mas esse prefeito de Sorocaba... Pois verdade. Ele é mais forte do que esse povo todo. Verdade. O TikTok. Ele despontava ali para ser o candidato ao Senado de São Paulo favorito. O Manga, Rodrigo Manga. Ele construiu uma enganação, ele é dessa linha de prefeitos TikTok. Ele construiu uma linha de enganação que ele seria um personagem na eleição de 2026
com muito poder em São Paulo, para ser vice do Tarcísio. Aliás, ele é muito amigo do Tarcísio, para ser vice do Tarcísio, para ser candidato ao Senado, e ele acaba de ser denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tudo mais. Uma roubalheira lá com uma coja de pastores em Sorocaba, que foi dinheiro que não acaba nunca. É que a minha impressão, eu fico assim, não quero ser otimista demais, né? A minha impressão é que começou a refluir. Teve essa onda que você viu. Nossa, sai gente de tudo que é canto que você não sabe quem é. Os nomes surgiram, ganharam força, foram eleitos vários. O Abílio Brunini é um que virou prefeito lá em Cuiabá, sumiu um pouco do cenário nacional. Graças a Deus. Mas está lá ainda como prefeito de uma capital, importante. Era outro desses que fazia um barulho. Mas se você reparar essa turma midiática de um primeiro momento assim do bolsonarismo, será que a gente já pode dizer que tem um refluxo assim dessa onda da midiática que veio pelas redes sociais? Eu espero que eu acho que sim, viu? Agora, com novas caras. Assim, o Nicolas hoje é a grande cara da extrema-direita do Brasil. Direita midiática de rede social. Ele é o grande personagem dessa turma toda aí. Ele está preservado e tem capital político, sem dúvida nenhuma, né? E eu vejo que outros, assim, que apostavam muito no barulho e tal, se institucionalizaram mais. O Kim Kataguiri, que era um cara de fazer muito barulho e tal, fez passeata, fez caminhada, tipo essa que o Nicolas fez agora. Lá o MBL da época do Kim Kataguiri já fez. Tinha outra postura. Tinha outra postura. Era muito mais parecida com a do Nicolas. Exatamente. O Kim Kataguiri era um Nicolas. Agora ele virou um deputado conservador de direita, mas que debate, que assim, mudou um pouco o perfil. Completamente, né? Completamente. Então tem uma mudança aí. Vamos ver. Mas enquanto o Nicolas estiver aí, mostra que esse tipo de perfil ainda tem muita força no horizonte. Vamos ver se ele consegue, né? Fazer essa mudança. É grave esse momento para o Nicolas, que ele começa a dizer: eu posso não ficar no PL, vou romper com o bolsonarismo. Dependendo de como for essa operação, ele pode queimar uma parte do capital político dele também. E o Nicolas vai enfrentar, pelas informações que temos, ele vai enfrentar dias difíceis no caso Master. Por conta do banco da fintech da Igreja da Lagoinha. Isso bate no... É um inferno astral na vida dele no ano da eleição. O Master bate em muita gente, né? Em muita gente. E o Nicolas é um deles. O pessoal, vamos chamar o professor Leonardo Trevisan? Vamos embora. Para trazer assuntos Notícias internacionais. Agora há pouco a gente estava falando do Jeffrey Epstein, a gente tem muito a conversar com o professor Trevisan. Professor, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, aqui, na verdade, o assunto que a gente começa a nossa conversa aqui do noticiário é bastante pesado, né? Um ataque em uma escola, em uma residência no Canadá, que deixou 10 pessoas mortas e quase 30 feridas. Gente, notícia do dia. A autora desse atentado também está entre os mortos, segundo as autoridades locais, e a polícia do Canadá identificou a suspeita como uma menina trans de 18 anos que começou a transição 6 anos atrás. A polícia também informou que entre os mortos estão uma professora, 5 alunos com idades entre 13 e 17 anos. Outras 2 vítimas eram a mãe e o meio-irmão dessa suspeita e foram encontrados na casa dela. Um ataque que aconteceu numa escola de ensino médio da cidade de Tumbler Ridge. Então, é realmente muito difícil, né, professor, trazer mais uma notícia como essa, que de tempos em tempos a gente vê acontecer. Aliás, a gente está falando do Canadá, né, no momento que a regulação de armas de fogo no Canadá é mais rigorosa, né, a legislação, do que nos Estados Unidos. O Gabi, só antes de passar para o professor, eu lembro que aquele filme Tiros em Columbine, inclusive, mostrava o Canadá como um exemplo, né? Ali do lado, olha, toda a violência que tem de um lado da fronteira, você cruza a fronteira e é um outro país. E os casos são mais raros, né? Tem estatísticas sobre isso. Por isso que chama tanta atenção, né? Esse inferno, né, de massacres desse tipo, cruzando a fronteira. Então, o Tiros em Columbine já não valeria mais para agora, infelizmente. Eu não sei quem está nos assistindo se lembra desse documentário, né? Filmaço. Tem música também a respeito disso. Vai lá, professor. É uma boa lembrança. Nesse caso específico, nós temos que colocar as características dele, né? Vários
analistas do lugar e pessoas que foram entrevistadas apontaram que é uma cidade, sabe, Gabriela, de 2.400 habitantes, em que quase todo mundo tem em casa uma arma de caça, né? Porque é uma cidade bem no interior e habituado à caça esportiva, é uma situação bem específica, né? O Canadá teve, pela primeira vez, Rodrigo, um atentado violento também na Colômbia Britânica, um atentado violento em que um motorista de uma SUV, absolutamente irritado com um festival, eu até fui olhar para ver se minha memória estava certa, um festival filipino, e ele atacou, provocou 11 mortos, né? É algo, isso foi em Montreal, é algo absolutamente inédito no Canadá, né? Absolutamente inédito. Essa é uma coisa curiosa, porque a polícia emitiu, na manhã de hoje, uma espécie de aviso: olha, ela está descontrolada, algo aconteceu, algo pode acontecer, né? Não foram suficientemente rápidos para fazer a proteção, né? Ela se matou, a pessoa que cometeu isso, a moça que cometeu isso, que ao que tudo indica, ela com 18 anos, teria já cometido suicídio e deixou o caso muito aberto. O que me chamou mais atenção foi a franqueza e a honestidade do chefe de polícia do Canadá. Talvez a gente nunca descubra o porquê dessa tragédia, né? Não é normal polícia falar isso, né? A polícia é sempre muito duro, nós vamos resolver tudo, né? Isso daí, para mim, foi a melhor prova de que o Canadá ainda resiste, sabe? O ato da polícia é a melhor prova de que o Canadá ainda resiste como um local bem civilizado. A polícia manteve a cabeça no lugar, a polícia não entrou na onda, entende? De dizer, olha, pode ter acontecido essa tragédia, talvez a gente nunca descubra o real motivo, com tudo que vocês já mostraram do perfil, né? Isso significa que o Canadá está isolado desse problema? Eu acho que não tem mais lugar isolado desse problema no mundo inteiro, né? As armas estão, de certa forma, mesmo países que são bem vigilantes. Eu vou dar um exemplo bem concreto: Japão, né? Japão é um país com uma proibição absoluta de armas. Você ter uma arma é uma coisa muito... O último atentado político no Japão, que matou um líder de direita que tinha sido primeiro-ministro, foi feito com uma arma feita em casa. Uma arma feita com auxílio da internet, com... negócio, né? Há uma ruptura de barreiras que não é uma característica efetiva. O único ponto aí que a gente tem que chamar a atenção é que, no caso específico do Canadá, parece que a polícia canadense, a polícia montada canadense, que sempre foi tradicional na sua cautela, manteve a cautela e disse, olha, talvez a gente não chegue nunca a descobrir. De resto, profundamente lamentável, uma tragédia sob todos os pontos de vista, Gabriel. Enquanto isso, a gente tem aqui no Brasil, né, ontem a comissão da Câmara aprovando um projeto Minha Primeira Arma. Nossa. Né? Nós até comentamos aqui no... que seria um programa de subsídios públicos, isenção de impostos, benefícios para incentivar o uso da primeira arma. Porque daí vem aquele discurso, mas vocês querem o quê? O bandido não vai usar recurso público, ele dá um jeito de roubar e ele tem a arma e ele ameaça o cidadão. Mas acontece que na hora que você naturaliza que qualquer um compra uma arma como se fosse o primeiro carro, ou como se fosse o primeiro livro, como se fosse o primeiro qualquer coisa, você está dando sinal para qualquer um de que é absolutamente normal carregar uma arma, inclusive para a escola, né? Inclusive para ir para uma escola. E o Brasil já teve casos também terríveis, tanto aqui em São Paulo como no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E o nome, né? Eu não sei, mas me quase impacta um deboche muito. Isso, né? Programa Minha Primeira Arma, gente. Parece uma provocação, né? Parece uma provocação. Em vez de meu primeiro emprego. Sem dúvida nenhuma, não passa de uma provocação, né? E de alguma forma é indiscutível, né? O Brasil já teve, a questão de uns 20 anos atrás, um pouco menos, um programa de desarmamento muito efetivo
e que conquistou bastante espaço. Sim. Né? Muita devolução de arma, tinha um incentivo financeiro, era uma coisa bem pensada, né? Porque, de fato, a posse da arma é um caminho aberto para qualquer descontrole, isso é unânime, da mesma forma que nós perguntamos antes, isso é um fenômeno idêntico em qualquer país. Só para falar que eu citei o Tiros em Columbine, assim como se todo mundo soubesse, né? É um documentário, na verdade, do Michael Moore, do documentarista Michael Moore, em que ele conta a história de um massacre na escola de Columbine, nos Estados Unidos, e ele tenta traçar, né, o perfil até cultural, econômico, da onde que vem essa cultura dos Estados Unidos de ser tão fácil comprar arma. Ele vai num posto de gasolina e compra... Uma loja de conveniência, e pega uma arma. Entrevista aquele ator que é do Círculo Nacional do Rifle, dos defensores do rifle, e depois ele vai ao Canadá para mostrar a diferença. Enquanto o pessoal nos Estados Unidos apavorado tem a cultura do medo e todo mundo tem que estar armado porque um tem que matar o outro, no Canadá a cultura é a cultura da paz, pelo menos ele tenta mostrar isso no documentário. Então é triste mesmo que a gente esteja vendo isso agora no Canadá. A gente espera que não seja um prenúncio de uma coisa descontrolada, que tenha sido algo assim que não vai seguir o mesmo caminho dos Estados Mas Unidos. Importante essa lembrança aqui do documentário, Rodrigo, que bom você, porque é bastante atual, inclusive. Agora, um assunto que eu quero trazer aqui também, professor, que a gente tem discutido muito, né, sobre o caso do Epstein Files. A gente vai trazer, aliás, o Jamil Chad tem publicado uma série de reportagens nessa semana com foco no Brasil. Dessa semana, de hoje, aliás, é de um brasileiro que prestou depoimento ainda em 2016 sobre o Jeffrey Epstein, alertando a justiça sobre a presença de jovens meninas relacionadas com o Epstein, com o bilionário. Esse alerta veio do Reinaldo Ávila da Silva, marido do político britânico Peter Mandelson, e também epicentro de uma crise agora lá no Reino Unido por conta de envolvimento com Epstein, né? Em paralelo a isso, esses documentos recém-revelados, agora em janeiro, estão mostrando que o Trump teria dito em 2006 a um ex-chefe de polícia da Flórida que todo mundo sabia do comportamento do Epstein, e a gente lembra, né, que o Epstein ele foi preso só 13 anos depois, em 2019, e o primeiro julgamento, condenação dele foi um acordo, assim, que ele mal passava tempo na cadeia, e lá para 2008 e 2009, né? Só que essa prisão, mais tarde, em 2019, ele acabou sendo encontrado morto na cela depois. Professor. O problema, Gabriela, em torno disso, né, é a seletividade do arquivo do Epstein. Esse é o ponto. Porque está sendo divulgado aquilo que interessa para Pamela Bolton, que é a secretária de Justiça americana. É isso que é verdade. Né? Ela conseguiu criar, com uma divulgação, por exemplo, em torno do ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, o Peter Mandelson, ela conseguiu criar uma crise de proporções inéditas no governo do Keir Starmer. Né? Não foram poucos os que avisaram que isso foi o troco dado ao Keir Starmer por ele ter visitado a China e feito um acordo com a China. Não foram poucos os que avisaram disso. Vários jornais fizeram a correlação de uma coisa com outra. Né? Então, sabe, Gabriela, há uma seletividade nessa divulgação. Mas são milhões de divulgados. Sim, são, né? Mas de alguma forma me parece que é sempre com alguma outra intenção. É o caso desse brasileiro, que é marido do Peter Mandelson, e de algum modo serviu com outras funções políticas. Né? Parece que o arquivo do Epstein ele ainda tem muito a ser divulgado. A minha sensação é que nós vamos, para acompanhar desse caso, nós vamos precisar esperar, por exemplo, que tipo de mudança teremos, essa foto, né? Que tipo de mudança teremos na eleição de novembro? Se principalmente a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes americanos, mudar de maioria for democrata, nós teremos um outro controle sobre esse processo. Aí sim, talvez a gente tenha uma divulgação, olha, eu ousaria dizer mais estarrecedora.
porque nos meios políticos americanos, Epstein fazia tinha um alvo constante nesses meios políticos. Há muito a ser revelado. O New York Times fez um editorial exatamente nessa linha. A linha era, né? E o resto? Né? Por que está tão seletivo essa divulgação? Né? Principalmente figuras públicas americanas que tiveram forte envolvimento com o Epstein. Eu chamo a atenção nessa seletividade para o disparo, para o foco colocado no Noam Chomsky. Não foi de graça. Né? Chomsky buscava dinheiro para verbas de pesquisa, está tudo errado. Né? Mas por que só ele? Né? Por que é essa seletividade que o New York Times chamava atenção? Né? E eu acho que, de certa forma, nós vamos esperar revelações estonteantes, se por acaso os resultados eleitorais forem outros, né? Porque aí nós vamos ter uma ideia do que é que não se viu nesses arquivos. Também a impressão minha é que é um volume tão grande de informações que você despeja tudo de uma vez, cria uma espécie de caos informativo em que você não consegue hierarquizar, que esse era o papel antigamente da imprensa tradicional. Você hierarquiza, olha, isso aqui é mais importante do que isso, etc, etc. E com muitas tarjas, né, Rodrigo? Muitas tarjas. Entendimento também. Então agora você despeja tudo de uma vez e você não sabe se tem o que tem importância e o que não tem, mistura tudo, o que acaba sendo favorável, de certa maneira, para o Trump, porque como ele era suspeito e de ter um envolvimento direto, não só de amizade com o Epstein, mas de envolvimento na rede de exploração sexual, você joga tanta gente aí junto que depois, o Trump talvez fosse só mais um, então, será que não era tão grave assim? Ele joga nessa confusão. A divulgação da maneira como foi feita é criar um caos informativo, é tanta informação que você não dá conta de processar. Isso que você falou, professor Trevisan, talvez se mudar a direção ali você consiga, mas agora que já vazou é difícil trazer de volta, né? Mas talvez você consiga entender melhor. Quem é que pôs as tarjas? De onde veio essa coisa de botar as tarjas? Por que em alguns casos tem tarja, em outros casos não tem? Né? Sem contexto, você não traz contexto, algumas fotos não tem, simplesmente coloca lá o irmão do príncipe Charles, numa situação aparente de exploração sexual. Mas o que era aquele momento? Onde que ele estava? Quem era aquela pessoa? Não pode revelar, é menor de idade, mas o contexto. Então, o bom e velho jornalismo antigamente trazia contexto, e nesse caso o que a gente não tem é contexto. Você sabe assim, é um sujeito que era um predador a serviço de chantagear políticos e de explorar sexualmente mulheres. E o resto é um mundo de informação que ninguém dá conta. Aliás, muita desinformação, né, que acaba sendo compartilhada nessa história, pessoal, porque tem acesso a uma parte do documento, são muitos, né, 4 milhões, é um volume altíssimo. Então, a pessoa vê uma parte, tiveram um caso, assim, que também autoridades, assim, parlamentares, acabaram divulgando sem contar o restante da história, enfim, aquilo acaba se proliferando de uma tal maneira que você fica sem controle. Tem citações, assim... Aleatórias, parece. Aleatórias. Tem até o Quincas Borba, do Machado de Assis. Tem? Tem. Ao vencedor as batatas, ele chega lá, ele usa essa imagem e ele diz de um romancista brasileiro e tal. Sim, mas tem de tudo. Tem a Luciana Gimenez do Brasil, que hoje o Demore faz um bom texto no portal do ICL, mostrando como a gente deve ter cuidado nesse anúncio. Tem ela colada ao lado de uma cifra de um dinheiro. Aí todo mundo já correu para dar como se ela tivesse recebido aquele dinheiro. Não há nenhuma evidência, o dinheiro pode não ter nenhuma relação com ela. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. A importância também do trabalho do jornalista para fazer a checagem, né? Exatamente, porque o que tem, eu insisto, né? O que tem é a seletividade, né? O que é que está escondido nas tarjas negras, primeiro? Né? Por que aquelas tarjas estão escondendo certos fatos, certos nomes? E segundo, e o mais importante, né? As fotos em torno do presidente Trump eram só fotos. O que mais que tinha em torno do presidente Trump? Né? Você tem toda a razão, Rodrigo. Né? Ao você divulgar 3 milhões de documentos, você consegue dizer, está tudo divulgado. Não, está tudo divulgado, menos aquilo que é importante. É isso. Né? É isso.
Eu me lembro exatamente dos Pentágonos Papers, os papéis do Pentágono. Também era 1 milhão de dólares. Né? O Carl Bernstein fez exatamente esse papel. Ele pegou aquilo ali e foi separando. Olha, isto aqui mostra que em Da Nang nós já sabíamos que íamos perder, está aqui o documento. E assim por diante. Uhum. Então, o papel da imprensa séria é exatamente esse, separar o joio do trigo. Nesse caso aí do Epstein, ainda tem muito joio para a gente conhecer, muito. Perfeito. É isso, professor. Quero muito agradecer aqui a sua presença no N2. É sempre esclarecedor a gente conversar sobre esses temas. Não tem sido fáceis, né, professor? Nem palatáveis também. Obrigada. Agora, o fato real é que a conversa com vocês é exatamente sobre o trigo e não sobre o joio. É esse o ponto que interessa. Um abraço, meus amigos. Valeu, meu querido. Obrigada, professor Leonardo Trevisan, sempre conversando com a gente aqui. Aliás, Chico e Rodrigo, tem mais uma notícia ainda internacional para a gente trazer sobre o bloqueio energético do governo Trump contra Cuba, que levou o governo cubano a limitar a venda de combustíveis na ilha. A gente falou sobre isso aqui também ontem. O presidente Miguel Díaz-Canel reconheceu uma aguda escassez de combustíveis que levou o país a adotar uma série de medidas para tentar justamente coibir esses serviços básicos. É uma das principais crises desde que o presidente dos Estados Unidos assinou esse decreto para impor tarifas a países que fornecerem petróleo a Cuba. E aqui no Brasil a gente tem os movimentos sociais lançando um abaixo-assinado para pressionar o governo brasileiro a enviar ajuda para Cuba. A gente tem até o QR Code, pode colocar aqui na tela para assinatura, para quem quiser assinar, pode apontar o celular aqui para a tela ou acessando o link por meio do QR Code. É isso, pessoal. Cuba que tá difícil, viu? Agora veio a Rússia, acabou de tirar os turistas de lá. Todo mundo tirando seus turistas, porque a situação é de apagão, é uma situação muito difícil. E só o México... O México, ia falar, o México mandou um navio. O México tem mantido a ajuda, assim, para valer. Aliás, um dos países que tem enfrentado o Donald Trump, né? Exatamente, mas o colapso idealizado pelo Trump está dando certo. Está próximo de se tornar ainda mais grave, inclusive cancelamento de voos. Então, praticamente um isolamento completo de Cuba, porque você não tem nem gasolina para botar nos aviões. Universidade de Havana fechou a maioria dos cursos, não tem condição de ter aula. E ainda mais no momento em que, apesar do clima tropical, Cuba teve até uma onda de frio, né? E as pessoas passando frio e sem combustível, sem nenhum tipo de proteção ali. É isso, gente. Olha, ainda hoje tem novidade, porque a nossa programação voltou com Provocação Histórica. Opa. Até semana passada a gente estava trazendo reprise das principais entrevistas. Esse aí acabou de sair do forno. Tem tudo a ver, né? Falamos de Cuba, olha o Frei Beto aí, conhece mais do que qualquer um. Exatamente, então o assunto é exatamente esse. Cuba resistirá ao imperialismo americano? Nosso convidado com o professor Lindener Pareto, edição especialíssima, a primeira do ano, gravação inédita aqui na nossa Frei Beto, que esteve com o Eduardo Moreira na gravação do documentário lá em Cuba. Que, aliás, falando nele, né? É aí que eu ia chegar. Frei Beto esteve com o Edu lá em Cuba e hoje é o aniversário. Né? De Eduardo Moreira. É isso, os nossos parabéns aqui pro Edu. Meio século. Beijo. Semana passada teve comemorações, mas hoje Hoje é para valer. Hoje vale parabéns. Hoje é para cortar o bolo. É isso aí. Hoje está valendo cortar bolo, está valendo estourar champanhe, enfim. Tá vale tudo. Comemorar porque o homem fez muita coisa e tem muito ano pela frente. Tem mais meio século aí. Que venha mais meio século, né? Meio século. É isso aí, gente. É o nosso desejo aqui de toda a nossa equipe e, lógico, que a nossa audiência também está mandando aqui os parabéns pro Edu. Vamos nessa, pessoal? Agora tem Provocação Histórica, hein, com o Lindener Pareto e o Frei Beto. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos de volta aqui com a nossa programação também do ICL Notícias e a gente no N2 também. Boa noite para todos. Boa noite. Amanhã, às 20 horas, acontece a aula magna aberta, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos seus crimes.
Prepare-se, portanto, para um debate profundo sobre as raízes históricas da desigualdade e o pacto das elites na perseguição aos mais pobres. E não perca essa oportunidade absolutamente única. Venha conosco debater o Brasil.